separação entre igreja e Estado, ela é um absoluto na nossa sociedade. Mas será que você realmente entende o que essa frase, esse conceito quer dizer? E tem mais. Segundo a perspectiva das Escrituras, o governo, assim como a igreja, é instituída por Deus e é responsável perante Ele. Possivelmente isso vai subverter de alguma forma tudo que você aprendeu. Então, qual é o verdadeiro papel do Estado? E o que a igreja deve fazer quando o Estado falha? Então fica comigo até o final, porque as respostas que eu vou trazer para vocês aqui vai definir profundamente a sua liberdade e a sua obediência. Eu sou Tiago Rodrigues, pastor, professor de teologia, também sou um cristão que ainda reside neste mundo debaixo da autoridade de um Estado. Qual é a essência do governo numa só palavra? Talvez a resposta pode te chocar. Existe uma essência principal do governo que pode ser resumida em apenas uma palavra: força. Mas não é qualquer força. É uma força legal e oficialmente apoiada, que possui o direito à autoridade de compelir pessoas que vão contra a legislação proponente nesse Estado. Portanto, diante disso, o Estado ele tem uma autoridade delegada, ele não tem uma autoridade por si mesmo. O fundamento que nós compreendemos como cristãos é que o Estado ele está sob a autoridade de Deus. Quem funda o Estado, quem estabelece o Estado é o próprio Deus. Por isso, a autoridade que um governador, que um presidente, que um legislador possui é uma autoridade que não vem de outro lugar senão primariamente do próprio Deus. Posteriormente, essa autoridade vem do povo. É interessante um conceito de Agostinho, que ele dizia que o Estado é um mal necessário. Tenho certeza que muitos podem concordar com ele. Só que a ideia de Agostinho era de dizer que o Estado era um mal necessário porque ele era preciso para restringir, por exemplo, ações de pessoas que querem tentar contra a vida de um cidadão ou até mesmo do próprio Estado. Só que o dever fundamental, regimental, que Deus concede a todo governante é de proteger e preservar a vida humana. E um outro dever interessante do Estado é, por exemplo, proteger a propriedade, regular acordos, bem como pesos e medidas justos. Mas se o governo tem todo esse poder, como então o cristão deve se relacionar com o Estado? Especialmente quando ele se torna opressor. Uma outra pergunta que fica é: você então precisa obedecer um governo ímpio? É interessante que o Novo Testamento nos dá uma resposta enfática. Sim, nós precisamos obedecer um governo ímpio. É claro que existem situações e situações. A gente também não pode ser inocente a todo custo. Existe um mandamento apostólico que diz que o dever fundamental do cristão é ser um modelo de obediência civil. Paulo afirma isso em Romanos, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Por isso, existe uma razão de que nós devemos obedecer às autoridades terrenas. E essa razão é simples, é por causa do Senhor. Ele mandou que nós obedecêssemos essas autoridades. Por isso, desobedecer uma autoridade instituída pelo próprio Deus, em última análise, é desobedecer ao próprio Deus. Agora, a gente precisa compreender uma coisa muito importante. Mesmo que um governante ímpio seja colocado no lugar de governador, esse governante foi colocado lá por Deus, porque a Bíblia diz que é o Senhor quem levanta e derruba governos. Por isso, foi Deus quem deu o voto de Minerva nas eleições, nas últimas eleições. Nenhum governante é colocado no ponto de comando de um país se Deus não o colocar naquele lugar. Todos obedecem à soberania de Deus, quer seja um cristão, quer seja alguém que nem acredita em Deus. De qualquer forma, toda a criação obedece o seu Criador. Por isso nós temos algumas responsabilidades práticas. O povo, ou seja, o povo de Deus, o povo cristão,
ou aqueles que vivem no país, independentemente se são cristãos ou não. Cada um precisa obedecer, honrar os magistrados, pagar tributos e cumprir outros deveres. E é claro, nós devemos obedecer às leis, às ordens legais, por causa da nossa consciência com Deus, mesmo que o Estado seja irreligioso. No entanto, Deus estabeleceu dois reinos distintos. O Estado, como nós vimos, tem a espada. Mas o que a igreja tem que o Estado não pode tocar? A igreja tem uma arma muito mais poderosa do que o Estado. A igreja possui as chaves do reino e vamos entender o que isso significa. O Estado, ele possui o poder da espada, conforme vemos em Romanos no capítulo 13. O poder da espada é dado ao Estado, claro, primeiramente por Deus, segundo por nós, cidadãos, para que este nos represente exercendo o direito de punir aquele que está totalmente contra aquilo que a sociedade impõe como lei, como regra geral. O anjo com a espada refulgente na entrada do jardim do Éden foi um primeiro exemplo, um exemplo muito embrionário disso. Já esse poder da espada não é dado de forma nenhuma à igreja. Por outro lado, as chaves do reino é algo que está sob posse da igreja, do povo de Deus, para que nós possamos exercitar a pregação do evangelho. Por isso, as chaves do reino dos céus, como nós vemos em Mateus, no capítulo 16, verso 19, se referem à autoridade da igreja para ministrar a palavra de Deus, a disciplina eclesiástica e os sacramentos. Uma outra questão que a gente precisa ter em mente é que quando o Estado falha em cumprir o seu mandato ordenado por Deus, a igreja, o papel da igreja é denunciar, é falar. Ao reclamar leis contra o aborto, a igreja não está tentando fazer o papel do Estado. Muito pelo contrário. O que a igreja está fazendo é dizendo ao Estado que ele tem um papel a cumprir e ele precisa cumprir. Nós temos o exemplo do profeta Natã quando vai interpelar o rei Davi sobre o seu adultério. Natã, ele não está ali para fazer novas leis para Israel, muito pelo contrário. Ele está ali para confrontar o rei, porque o próprio rei descumpriu uma lei dada a Moisés por Deus. Mas o que acontece quando o Estado não apenas falha, mas passa a ser um instrumento do mal? Por isso, existe um momento em que desobedecer é extremamente necessário. E não é apenas lícito, mas é obrigatório. Agora me diga, você está preparado para ouvir isso? Não importa onde a gente viva, seja nos Estados Unidos, seja em Roma, seja na Babilônia dos tempos antigos, seja no Egito, ou seja no nosso Brasilzão de meu Deus que vivemos hoje. Os governos, eles podem sim ser corrompidos e se tornar verdadeiros instrumentos do mal contra o povo. Isso se dá por meio da legalização de confisco de propriedades, a legalização da morte, do assassinato de bebês, de tributação injusta, entre tantas outras coisas. Por isso, a nossa primeira lealdade é a Cristo e ao reino celestial. Nós não podemos nos submeter a leis que são antagônicas às leis e às ordens de Deus. Interessante nós voltarmos à história de Pedro e João no Sinédrio, porque essa história nos estabelece um princípio. Se uma autoridade terrena proíbe que façamos algo que Deus ordenou, ou ordena que façamos aquilo que Deus proíbe, o que devemos fazer? A resposta é simples: devemos obedecer a Deus e não aos homens. Um exemplo disso é se a gente trabalha em algum lugar ou em alguma repartição e nós fomos cooptados a falsificar certos tipos de registro, principalmente se for registro financeiro. Veja que existe um problema e nós não precisamos obedecer. Por exemplo, se a gente for ordenado a fazer um aborto, e se a gente for proibido de distribuir Bíblias, de pregar a palavra de Deus, isso tudo deve ser rejeitado. Na verdade, nós não podemos obedecer nenhum apelo do Estado se este for nos colocar contra a vontade de Deus. Aí você pode se perguntar, mas eu vou perder meu emprego. Perca o seu emprego. Melhor perder aquilo que você pode conquistar outro do que perder a sua consciência e a sua eternidade com Cristo. Mas é preciso ter um cuidado. Antes de obedecer, a gente precisa examinar muito bem
aquilo que está sendo proposto, pois a gente tem uma tendência de distorcer as coisas no nosso favor. Por isso, para poder examinar da forma mais precisa possível, você precisa ter conhecimento bíblico, conhecimento das Escrituras. Que, inclusive, se você não tem esse conhecimento, você precisa assistir o último vídeo que eu postei, que vai estar aqui ou aqui, não me lembro, nos cards, para que você assista sobre o perigo que os cristãos estão enfrentando ao abandonar o hábito da leitura. Diante de tudo isso, a gente precisa compreender que Deus estabeleceu dois domínios: o domínio da igreja e o domínio do Estado. Cada um tem a sua tarefa de autoridade e nenhum desses domínios deve invadir o domínio do outro. Como cristãos, nós somos convocados a olhar para todas as coisas que estão acontecendo e colocar em avaliação, tanto dentro da igreja quanto no Estado. Porém, a gente nunca pode abrir mão à nossa lealdade maior, que é ao nosso Salvador, o nosso Redentor Jesus Cristo. A verdadeira liberdade não está na ausência total do Estado, mas pode se mostrar presente em um governo que cumpre o seu papel perante o ordenamento divino. E o que você acha? Qual o exemplo mais preocupante da invasão do Estado na igreja ou da invasão da igreja no Estado? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve aqui no canal, caso você goste de conteúdos cruciais como este. E é claro, não posso deixar de pedir para que você curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, com aqueles que você deseja que compreenda também essa mensagem e essa diferença entre igreja e Estado. Por hoje é só isso. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.